Boa noite, meus irmãos. Bom que chegamos até a casa do Senhor. Depois de um dia das suas atividades cotidianas, você agora para, junto com seus irmãos, para adorar a quem é digno de receber a sua adoração, para louvar a única pessoa que é digna de receber o seu louvor, para ouvir a voz da única pessoa que você realmente precisa ouvir, que é o próprio Deus. Nós vamos declarar que estamos aqui para nos prostrar diante do Senhor. O salmista diz: vinde, cantemos ao Senhor, ajoelhemos e nos prostremos diante daquele que nos criou. Vamos adorar, vamos nos prostrar diante dele, dizer a gratidão do nosso coração por estarmos aqui hoje, a gratidão do nosso coração por termos os nossos pecados perdoados, a gratidão do nosso coração por não sentirmos na nossa pele, no nosso corpo, a dor da cruz, porque Ele levou sobre si. A sua adoração, ela sempre precisa passar pela cruz de Cristo, porque é olhando para a cruz que a gente enxerga todo o contexto da redenção. E aí sim, independente do dia que você teve hoje, você consegue adorá-lo. Independente da circunstância, da situação que você está passando, você consegue adorar, porque Ele é maior do que qualquer outra coisa. Coloque-se em pé no seu lugar, e essa canção você vai dizer: Senhor, eu vim para isso, receba-me no seu altar. Eu estou aqui para me prostrar, para me render, para te adorar, Senhor. Tu que és a luz do mundo, ilumina as nossas vidas. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva
dizer-me, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-me, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Receba no Senhor no teu altar. Nós estamos com o nosso coração aberto para te adorar. Pedimos perdão pelos nossos pecados cometidos hoje, Senhor. Com certeza falhamos hoje, erramos o alvo hoje, mas com perdão dos seus pecados, dos nossos pecados, perdão, Senhor, com perdão dos nossos pecados, nós nos aproximamos do seu altar. E nós pedimos que o Senhor nos receba. Nós pedimos que o Senhor receba as nossas canções, as nossas palavras, as nossas orações. Ó Deus, quem somos nós para nos aproximar do Senhor? Mas o Senhor, através do seu sangue derramado na cruz, nos abriu esse caminho e nós queremos trilhar nesse caminho, Pai. Ache em nós os adoradores que o Senhor procura e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo 2,19: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Vamos repetir esse versículo, lendo e crendo que o Senhor te conhece, o Senhor te chama pelo nome, o Senhor sabe quantos fios da sua cabeça que caíram hoje. E aquele que se aproxima, que profere o nome de Cristo, tem que se apartar da iniquidade. Vamos ler juntos. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Firmado nesta palavra, você vai declarar: o Senhor conhece, eu sou conhecido por Ele, eu fui firmado no altar dEle, eu estou sendo moldado por Ele para servi-lo. Por isso eu quero me afastar do mal, Senhor, que a gente tenha consciência de que o Senhor sabe quem a gente é, e a gente pode se aproximar do altar dEle com inteira certeza de fé. Vamos adorar. Ofertar em louvor, me entregar, me derramar os seus planos por mim. Que possas achar em mim a voz que desejas ouvir, e torna o Espírito abre os céus e enche o meu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. São todos os teus dias que da vida para
ofertar em louvor, me entregar, me derramar nos teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que desejas ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os desejos da vida e para onde eu vou, andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir, Oremos. Nosso Deus, querido Pai, nós viemos aqui de fato para adorar o Teu santo nome. Quando, ó Deus, entramos na Tua presença, nós sentimos a ação do Teu Santo Espírito. Ó Deus, ouve a nossa oração, ouve aquilo que está mais escondido no nosso coração, na forma de clamor, na forma de súplica, no desejo, ó Deus, que nós temos de apresentar tudo o que nos inquieta ao Senhor, para que o Senhor continue a operar de modo miraculoso, de modo extraordinário. Nós somos conhecidos do Senhor. Podemos dizer a Deus, como aquele que escreveu há tanto tempo atrás: eu sou do meu amado e ele é meu. Sua bandeira sobre nós é o amor. Ó Deus, que o teu amor nos preencha nessa noite de quarta-feira. Que, ó Deus, aquilo que nós viemos buscar na tua casa, ou até mesmo onde quer que a gente possa estar nesse exato momento, possa o Senhor se revelar de uma forma tão profunda, que as tuas palavras que são impactantes, que as tuas palavras que transformam, que por vezes vêm em forma de advertência para o teu povo, que são transformadoras, possam, ó Deus, ecoar nos nossos corações e trazer todos os efeitos necessários. Ó Deus, de fato, o Senhor conhece os que são seus. Então, ó Deus, nós nos rendemos ao Senhor. Não há o que fazer nesse sentido, diante da tua majestade, diante da tua soberania, diante da tua grandeza sobre nós. Então, ó Deus, ouve a nossa prece, ouve o nosso clamor. Nessa hora, Deus, falamos sim por famílias que estão acometidas de Covid-19. Muitos até, conhecidos nossos, amigos nossos,
gente boa de perto daqui, mas também distante, em que as preocupações, que as dúvidas, que as incertezas agora rompem o som dos corações. Mas, ó Deus, Tu és Deus sobre todas as coisas. Colocamos cada nome, ó Deus, cada pessoa que está até mesmo online, te clamando de alguma forma, te pedindo, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, que é o médico dos médicos, possa operar nessa noite. E que em muito breve tenhamos, ó Deus, as respostas das orações, as respostas do nosso clamor, e podemos assim dizer em alto e bom som: aleluia, o Senhor é bom, e Ele ouviu o nosso clamor. Ó Deus, toma cada um aqui, meus Deus. Continua sempre, ó Deus, nos preparar, ó Deus, e nos ajudar a nos preparar para o melhor do Senhor nas nossas vidas. Toma, Deus, aqui o ministério de louvor, de adoração. Toma os irmãos, ó Deus, do multimídia, da recepção. Toma os irmãos que estão, ó Deus, cuidando de cada parte desse culto. Para que, ó Deus, nós possamos aprender a lição fundamental de vida de serviço enquanto estamos aqui nessa terra. Te bendizemos, ó Deus, te honramos, adoramos a Seu Senhor e oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar, nós vamos continuar esse momento de oração com uma canção, que essa canção ainda te faça estar no trono do Senhor em oração, e os nomes que vierem à sua mente, apresente ao Senhor. Só podemos clamar a Ele. Então se renda em clamor, em adoração, em oração por esses nomes. Apresento o nome de Anderson, que é parente da irmã Mariângela lá em Natal, está cometido de Covid pela segunda vez. Tenho certeza que o Senhor vai trazer a sua memória os nomes. Apresente ao Senhor enquanto continuamos nesse momento de clamor ao nosso Deus. Assim eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, Tudo vem dele, e tudo está em Ti. cura, vem dele, libertação. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre a desistir, novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim.
e nos responda segundo a sua boa vontade. Amém. Vamos falar de missões, vamos orar com mais uma criança e receber notícias do campo missionário. Obrigada por este dia. Faça essas crianças que não têm Jesus ainda amem Ele. E mesmo que alcançarem, verifique que Jesus está no coração delas. Obrigado pelas festas que já chegaram e as que vão chegar, pelos missionários que ajudem, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Eu estou aqui representando os embaixadores do Rei e eu vim falar um pouco sobre as notícias missionárias do que está ocorrendo na Espanha. Para os irmãos entenderem, a Espanha é um campo missionário tecnicamente novo, porque é um país que sempre foi muito católico e eles só abriram as fronteiras para outras religiões no século XX, então temos 100 anos só, então é um dos campos que as agências mais mandam missionários por ser um campo novo. E eles utilizam muitos projetos missionários através da música para salvar vidas, porque os espanhóis são um povo alegre e que gosta muito de música. Então os pedidos de oração dessa semana, para que os irmãos orem em casa, são por novos missionários na Espanha e novas formas de, através da música, alcançar os espanhóis. Agora eu vou convidar os irmãos para falar o tema e a divisa, tá bom? O nosso tema é Viva o Poder de Transformar. Vamos todos juntos? Viva o Poder de Transformar. A nossa divisa é: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Lembrando os irmãos que o nosso alvo é de mais de 10 mil reais. Senhor nos abençoe e nos guarde nessa noite. Amém, irmãos? Somos bem-vindos aqui, nossa saudação a todos também online. Sim, é bom estar na casa do Senhor, é bom cultuar o Senhor. E nessa hora nós temos um momento de clamor. Eu queria pedir a diaconisa Amanda que pudesse vir à frente. Nós vamos orar no microfone para que todos possam ouvir, para que os nossos amigos e aqueles que estão acessando as mídias da igreja possam também entender um pouquinho do que a igreja tem já aprovado e estamos caminhando, sim, numa futura escolha de um novo obreiro para Jardim Santíssimo. Esse processo não é somente agora, na hora da oração, mas você precisa levar para a sua casa, para onde quer que você esteja, clamando pelo novo obreiro. É o que nós faremos nessa hora. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, pelo privilégio que temos de, nesta noite, como Teu povo, como Teus filhos, nos reunirmos neste lugar de louvor e adoração ao Teu santo nome. Senhor, e agora de uma maneira tão especial, quando separamos este momento, ó Deus, para já, Senhor, pelos olhos da fé, agradecermos a Ti pelo novo obreiro que o Senhor tem preparado para esta igreja. Obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor, pela vida do Teu servo. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos, porque cremos que o Senhor já o separou, que o Senhor está preparando o Teu servo, que o Senhor está ministrando ao coração dele, para que, ó Deus, junto com esta igreja, nós possamos caminhar
para o crescimento do teu reino aqui neste lugar, Amém, para que Senhor. o teu nome seja conhecido aqui neste lugar, neste bairro, Amém, e que esta igreja, ó Deus, em nome de Jesus, seja um referencial no meio dos nossos vizinhos, que ao olhar para esta igreja, eles possam sentir e ver o teu amor através das nossas vidas. Nós clamamos, ó Deus, a Ti por este processo, pedindo que o Senhor nos conceda a Tua sabedoria, o Teu discernimento, a Tua orientação, como temos clamado ao Senhor, que não seja, Deus, a nossa vontade, que não seja o nosso querer, mas que seja feito apenas o Teu querer e a Tua vontade. Amém, no meio Senhor. da nossa igreja, em nome de Jesus, e que os nossos corações estejam unidos, que estejam ligados a Ti, para podermos entender a Tua voz para a nossa igreja. Amém. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavras marcantes de Jesus. Irmãos, antes de nós falarmos e abrirmos a palavra, eu quero primeiro compartilhar com os irmãos que nas quartas-feiras que eu puder assim, estar com os irmãos. Por isso que eu fiz questão de pedir a Luciane que colocasse parte 1 de 5, porque não vai dar só nessa quarta-feira. Então, nas quartas que nós estivermos juntos, nós estaremos parte 2, parte 3, até a gente chegar ao final. Porque é um longo texto, e aí quem está online também vai entender, de que é um discurso muito grande de Jesus, em que nós estamos fazendo um apanhado ou um recorte de palavras de Jesus que são marcantes, impactantes e que precisa ecoar nos nossos corações e falar ao coração de quem está nos assistindo e falar no coração daqueles que nós temos relacionamento e sim, provocar transformação, viver o que Missões Mundiais têm proposto em 2021, viver o poder de transformar outras vidas. Então, nossa proposta ao longo de 5 quartas-feiras, e aí eu quero dizer para os irmãos que nem todas eu consigo estar, por causa de Nova Bereia, enfim, eu preciso alternar um pouco, para que tudo fique bem. É só um pedido de compreensão, como a gente já tem feito. Então, ao longo dessas 5 quartas-feiras, eu já quero também pedir para os irmãos, nós já lemos João, os irmãos são lembrados, então, você vai precisar reviver, relembrar e até memorizar. Eu quero desafiar os irmãos a memorizar versículos que vão desde o capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17. Esses capítulos, nós destacaremos palavras marcantes de Jesus. Combinado? Amém? Faça esse esforço de reler, ler de trás para frente, destaque versos, enfim, são palavras que marcaram, impactaram a vida de quem estava no entorno de Jesus, ali do lado. Os seus discípulos foram transformados por essas palavras. Multidões que estavam ao lado, que receberam esse longo discurso, também foram impactadas. E foi marcante mesmo, marcante. E que nesse século 21, uma coincidência do ano de 2021, um ano atípico, como 2020 foi, que essas palavras, veja muito bem, nos transforme e nos leve para o melhor do Senhor. Amém? João capítulo 12. Versículos de 47 a 50. Então, é um recorte de um texto muito maior, lógico, que nos leva, daqui a pouco eu falo disso, para o centro da missão de Jesus. E como bons cristãos e cristãs, homens e mulheres, independente da idade, nós sim, precisamos nos debruçar diante disso. E aí, é Bíblia pura, é palavra do Senhor, genuína para os nossos corações. Diz assim, João,
capítulo 12, versos de 47 a 50. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Oremos. Nosso Deus, oramos sobre a tua palavra, agora aberta diante dos nossos olhos, na palma das nossas mãos. E quando, ó Deus, nós colocamos as mãos sobre a Bíblia, sobre a tua palavra, nós te pedimos que ela possa continuar falando e discernindo a intenção do coração, que ela penetre, sim, como ela mesmo diz, até a divisão da alma, das juntas da medula, e que, ó Deus, seja tão impactante, que nos constrangendo possa nos levar mais para perto do Senhor, que de modo muito sério, responsável, essas palavras marcantes de Jesus, possam nos levar a viver o poder de transformar outras vidas, pelo poder que há no nome de Jesus, e é no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Palavras marcantes de Jesus, parte 1 de 5. Imagina se fosse todas as partes hoje, nós íamos sair só na quinta-feira de manhã. Mas vamos fazer por etapas. E aí deixa a sua Bíblia aberta, para você notar detalhes do texto, porque sim, meus irmãos, eu costumo falar isso, os irmãos já conhecem, né? Nós lemos às vezes os textos rápidos, em uma dinâmica que nós não percebemos, como Lucas, sabe, a narrativa lucana é muito bela, como nós não notamos às vezes o gosto, o cheiro, sabe, o perfume. Irmãos, a gente vai rápido e isso parece que não entra no nosso coração. Palavras marcantes de Jesus nos traz a ideia da palavra de Deus desde o início da criação. Não precisa manusear agora, deixa em João, para você não perder o como é gostoso isso, mas o Gênesis 1:3 já nos remete o que se fala da palavra de Deus, porque Gênesis 1:3 diz, e disse Deus, isso no ato criador, ou seja, se no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, já no versículo 3, o Gênesis literalmente dá a ideia de palavra de Deus no ato criador, e disse Deus, nos dando a ideia central, profunda demais, de que há um poder na palavra de Deus. Então, talvez vá aqui um primeiro alerta em forma de bônus. Cuidado quando nós manuseamos ou nós dizemos que é a palavra de Deus, porque ela tem poder. Ah, tem poder, meus irmãos, não tenha dúvida. Então, se Gênesis 1:3 tem a expressão, e disse Deus, milênios depois, tempos depois, da primeira citação da Bíblia, do poder da palavra, João, capítulo 1, versos de 1 a 3 diz, no princípio era o verbo, que o grego vai chamar de logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Palavra de Deus no ato da criação. Você percebe? De Gênesis ao evangelho mais teológico, que fala da pessoa de Jesus, que traz as palavras de Deus para todo mundo, para nós, está falando de que ele, como palavra, como verbo, estava desde o início. É algo complexo, né?
é algo profundo. Mas Jesus não veio na forma de um bebê, na forma humana. Foi gerado no ventre de Maria por um ato miraculoso da unção ou da ação do Espírito Santo, sim. Mas Jesus estava presente desde o princípio da criação. Isso é uma teologia profunda, meus irmãos, mas que tem a ver com o poder da palavra de Deus. Já o escritor de Hebreus, capítulo 11, verso 3, ele diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, olha aí, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O escritor de Hebreus vai dizer e vai ampliar o que o evangelho teológico de João vai dizer, que é a palavra, a expressão de Deus já havia no ato criador. Ele diz então que foi a palavra de Deus. Meus irmãos, o que então nos leva a pensar sobre palavras marcantes de Jesus? Deixa eu dividir uma coisa aqui com os irmãos, antes de a gente entrar aqui na densidade do texto e como é rico esse texto. Você já se viu numa situação difícil com alguém que não tem palavra, que não cumpre? Sim ou não? Eu já. É triste, irmão. O negócio de palavra no nosso meio é sério demais. Claro que nós hoje estamos falando da palavra de Deus, mas nos nossos relacionamentos, quando a gente tem gente que não cumpre palavra, ou pior, né? Se a gente tem algumas crianças aqui hoje. Imagina você prometer uma coisa para a criança, não cumpre não, para você ver. Palavra é importante. Um outro aspecto importante sobre palavra, você já se relacionou com alguém que, sabe, fala uma coisa e depois fala outra e não sustenta? É um negócio terrível. É ruim demais. Palavra é importante. Ou então, você já se aproximou, ou então teve um rápido contato, porque não dá para muito ficar próximo, de pessoas que têm o que a Bíblia chama em 1 Timóteo 3,8, de língua dobre. É terrível demais. Estou fazendo essa pausa aqui para a gente entender que se palavra no nosso meio, ter palavra, sustentar a palavra, de você ter compromisso do que você fala, do que você promete, é importante. A palavra de Deus, ela é muito mais abrangente e sim, ela é eterna. Então, quando as palavras de Jesus, marcante demais, quando nós abrimos, quando nós nos debruçamos diante dela, ela deve nos levar para o centro da missão de Jesus. Palavra que é palavra de Jesus e não as nossas palavras que passam, que são às vezes equivocadas, que são limitadas, que, sabe, muitas vezes ferem, machucam, mas que também, olhando um aspecto bom, que palavra quando a gente dá de levantar alguém? Já teve essa experiência também? Não vamos falar só de coisa ruim, não. Uma palavra que você dá para alguém e isso levanta a moral. Irmãos, já conheci pessoas que, sabe, ao ver, tempos depois, naquele dia você falou uma coisa que, olha, você fica contente, é bom, irmão. Nesse sentido, isso enaltece, engrandece nesse sentido a missão que o Senhor nos dá, porque uma palavra muda tudo. Irmãos, quando nós somos levados para o centro da missão de Jesus, que é baseada em pregação, cura e libertação e ensino, o tempo todo nessas três esferas do ministério de Jesus, ele fala e a sua palavra tem peso, porque quando Jesus prega, ele usa a palavra, quando Jesus cura e liberta, ele usa a palavra, quando Jesus está ensinando, é lógico que ele está usando a palavra. Então, as palavras marcantes de Jesus, irmãos, e aí esse extrato do texto aí que a gente está aberto na Bíblia, você pode observar agora, tem a primeira expressão como uma palavra de advertência. Note que esse texto está após a ressurreição de Lázaro, que está após um evento que tinha muita gente querendo ver Lázaro, que ressuscitou e não tinha visto ainda, que há uma busca sobre Jesus, mas que ao mesmo tempo, a cena da ressurreição de Lázaro, lá no capítulo 11, traz para essa cena do capítulo 12, gente da religião da época que quer matar Jesus e quer matar Lázaro.
Que coisa, Lázaro tinha acabado de ressuscitar, já ia morrer de novo. Mas está isso aí no capítulo 11, se você ler o capítulo 11, você vai notar de que, na verdade, o movimento aqui é impactante demais, mas as pessoas estão querendo ver Jesus. Aí sim, no finalzinho, segundo a narrativa joanina, Jesus começa a falar do seu ministério nesse aspecto contundente de que as suas palavras têm uma função, têm um poder, têm uma marca e sim, têm um impacto profundo. Versículo 47, palavra de advertência. Essa é uma palavra marcante porque ele, sabe, não é de meias palavras. Nós somos, né, por vezes. Mas Jesus, ele é direto e ele é enfático. E aí, acompanhe comigo. Primeira palavra de Jesus, palavra de advertência. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu vim para não julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Vamos separar isso, porque é preciso a gente entender. Jesus está dizendo de que aquele que não ouvir as suas palavras e não crer, ele não julga. Note muito bem o que Jesus está falando aqui. Porque quem julga é Deus. Isso é teologia. Quem julga é Deus. O próprio Jesus diz de que quem rejeita ele e não receber as palavras deles, já tem quem o julgue. Isso a gente vai ver lá no versículo 48. Mas no 47 ele está dizendo que ele, sabe, dá a oportunidade quando fala as suas palavras, quando declara, quando verbaliza de que, olha, a pessoa pode crer ou não crer. Então, a gente está falando para um monte de gente aqui, irmãos. Presencial ou online, é importante crer em Jesus, porque ao ouvir, crendo, nós nos encaminhamos para a salvação. Porque quem não crê, o julgamento não é do próprio Jesus. É claro que vai haver um dia, o movimento apocalíptico já explica isso, que ele vai vir não mais como aquele Salvador, mas como justo juiz. Mas o que Jesus está falando aqui nesse contexto do versículo 47, ensinado e declarado aqui que é preciso crer, porque ele veio, na verdade, salvar o mundo. Essa palavra é tão impactante que deve nos conduzir a continuar pregando. E vê se não é isso, irmãos. Nós temos aqui vários irmãos com histórias religiosas diferentes. Eu conheço pessoalmente várias pessoas que levaram um tempo para crer nas palavras de Jesus. Continue pregando, e a igreja vai continuar pregando, ainda que haja pessoa que crê e não crê. O julgamento não pode ser nosso, porque o julgamento é de Deus, é isso. Estamos fazendo missões, e o texto daqui a pouco está falando no finalzinho do 47, mas para salvar o mundo. Sim, fazemos missões, pregamos, enviamos missionários, apoiamos, ofertamos, todo esse esforço da igreja, no sentido, não só aqui, Jardim Santíssimo, mas coletivo, precisa e vai continuar sendo feito. Nós pregamos, e tem gente que vai crer e tem gente que não vai crer. Mas o que Jesus está falando é de que ele veio não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mensagem salvífica, isso é impactante, mas é uma palavra de advertência. Segunda palavra, e está aí no verso 48, é uma palavra de, e aí estou me baseando também aqui no tema de missões, é uma palavra de transformação, é uma palavra de mudança, porque olha o que diz o 48, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. De novo, Jesus nos remete ou reforça a ideia de que há um Deus que julga, Deus o julga, o Pai julga, mas não Jesus. E o texto segue dizendo, a palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar o mundo. Jesus chama as pessoas para perto, seus discípulos, seus apóstolos mais próximos. Há muita gente, se você ler, e precisa ler sim, o capítulo 11, tem gente sedenta ouvindo Jesus, mas tem gente que já queria matar Jesus. É esse contexto do que ele está falando aqui. E ele está dando uma palavra de que pode transformar. Sabe aquela expressão que nós usamos muito? Você já aceitou Jesus? Isso é antigo, não é? Desde quando nós abraçamos a fé em Jesus, você aceitou? Não? Na verdade, se você inverter, quem não aceita Jesus, o tal o quê? Rejeitando. É isso.
quem não aceita Jesus, ou quem não aceita a graça salvadora de Jesus, ou quem não aceita o plano salvífico do Pai, enviando Jesus, o está rejeitando, e não consegue receber na sua vida transformação, porque a palavra, ele diz, eu tenho pregado. Essa palavra é marcante, essa palavra é impactante, e é o Paulo que já nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, meus irmãos, é muito rico nessa segunda palavra de transformação, de que sim, a vida muda, de que a palavra tem sido pregada, mas vai haver um dia, isso vai, que essa mesma palavra o há de julgar no último dia. Nós precisamos entender isso. Há uma terceira expressão que é uma palavra de ensino, e é o verso 49. Eu fui olhando de segunda para cá esse texto, e há uma ordem crescente, tá? Se você ver, tem uma palavra de advertência, ou seja, você é advertido, nós somos advertidos. A palavra cresce um pouco mais e nos leva assim, a aceitar essa transformação e não rejeitar Jesus. Por fim, nesse último recorte, a palavra é para nos ser ensinada, e está sendo ensinada. É o verso 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Sabe quando Jesus ele é levado aos céus? Finalzinho do Evangelho de Mateus. Portanto, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E mais uma vez eu vou dizer para os irmãos, mandamento de Deus não é para ser questionado, é para ser obedecido. E a expressão do versículo 49, Jesus está dizendo, o Pai me enviou, e Ele me deu um mandamento, palavra de ensino. Quem enviou Jesus foi o Pai, e há mandamentos a serem vividos, ou obedecidos, ou ainda ensinados e difundidos e espalhados por onde quer que a gente esteja. Essa palavra é marcante e precisa ser marcante para todos nós, de que é um mandamento que precisa, ao aprendermos, copiarmos ou então seguirmos as pegadas ou as pisadas do Senhor Jesus. Eu quero já concluir e dizer que no verso 50 há um mandamento divino de vida eterna. Eu lembro de Paulo escrevendo para a sua carta ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Há um desejo, há uma vontade divina de que todos possam ser salvos, mas precisa a pessoa sim entrar nessa palavra de advertência, de transformação, de ensino, e sim, ansiar, desejar de mudanças na sua vida, e sim, a graça salvadora de Jesus. No verso 50, Jesus diz, eu sei o seu mandamento, é a vida eterna. Ou seja, se a gente pudesse aqui traduzir para o nosso português mais simples, Deus deseja, como Deus amoroso, como Deus intenso, como Deus que, sabe, nos ama profundamente. Ele nos amou primeiro, não foi isso? De que todos caminhem para a vida eterna. Mas a decisão é da pessoa. Jesus, na segunda parte do texto, vai dizer, portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. E aí é mais outra teologia profunda. Não são dois deuses, mas o Pai falando para o Filho e o Filho reproduzindo o que exatamente o Pai está dizendo. Meus irmãos, que as palavras de Jesus sejam tão impactantes, que as palavras de Jesus possam ser tão marcantes, apenas nesses versos, que se você ler e decorar, você vai conseguir compartilhar com alguém. Ainda nessas noites de quarta-feira especificamente, eu tenho desafiado os irmãos, nesse tempo doido que a gente tem vivido, nesse tempo de muita inquietação, nesse tempo de incerteza, é possível sim, você
vou usar a expressão moderninha que os jovens gostam, colar com alguém, fazer um relacionamento discipulador, explicar a palavra, para que, irmãos, pessoas possam ser transformadas, vidas possam ser salvas. Sim, nós continuaremos fazendo missões, irmãos, na esfera mundial, no meio do ano, Missões Rio, mais para o final do ano, missões nacionais, porque a palavra diz assim: eu não vim julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Que esse mundo que começa no seu quintal, possa de modo gradativo se estender na sua escola, no seu trabalho, na sua rede de relacionamentos, e que de modo gradativo, mas pulsante, você viva as palavras marcantes de Jesus. Aquilo que fica, sabe, martelando, batendo no nosso coração, nos incomodando sim, até que, de fato, aquela pessoa possa, nesse sentido, ser como nós, aqueles que abraçam a graça salvadora de Jesus, e que Ele mesmo nos abençoe. Amém? Podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que é. Nele veio sim, amém, somente nele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua a ser da mesma vida. Curar do fogo, se tudo der certo, mas se não der, continua a ser Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o seu amém, somente nele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar,
Meus irmãos, nós estamos encerrando e estava combinado, né? E a bênção nós estamos vendo nessa noite de quarta-feira. Amanhã, irmãos, pela manhã logo, eu preciso comunicar no grupo da igreja um comunicado sobre os próximos 10 dias. É uma decisão muito difícil e os irmãos, eu acredito que vão entender. Na verdade, já está compartilhado, dividido com a liderança da igreja, líderes de ministérios, diáconos. Eu só preciso que você escute lá o áudio. E há um segundo áudio que eu vou, inclusive, dizer para os irmãos que os irmãos podem ter acesso, porque estão só por líderes, é um áudio um pouco maior, de 5, quase 6 minutos. Mas esses tempos, na verdade, a partir de sexta-feira, há um decreto da prefeitura que não atinge as igrejas. Porém, eu estou considerando o nosso cuidado, o nosso zelo. Então, já alinhado com a liderança da igreja, na nossa preocupação, os irmãos amanhã vão ter um informe e depois nós divulgaremos em todas as nossas mídias por esses 10 dias que virão. Na verdade, são 2 domingos, incluindo uma quarta-feira. O meu pedido, o meu apelo é que, de novo, irmãos, nós sejamos prudentes, nós sejamos aquelas pessoas que, segundo a Bíblia, são como astros do mundo. Astros, que quer dizer no sentido bíblico, sol, lua, estrelas, e que dão testemunho da fé em Jesus. Então, esteja em oração, continue se preservando ao máximo, cuidando da sua família. Então, mas amanhã cedo a gente coloca esse comunicado. E eu quero, desde já, agradecer a compreensão dos irmãos. É um pedido sincero desses tempos difíceis de 1 ano, olha quanto tempo já passou, em que por vezes a gente acelera, em outro tempo a gente segura um pouco e até às vezes dá um passo atrás diante disso tudo que a gente está vendo. Vamos orar? Vamos ficar de pé, nós vamos dar e receber a bênção e que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, nos proteja. Alguns estendem sua mão, outros colocam a mão no seu coração, mas nós pedimos a bênção do Senhor sobre nossas famílias, o cuidado dele, sobre os nossos entes queridos, sobre nossas famílias. Que essa bênção não seja uma bênção repetida mais uma vez, mas seja uma bênção vivida todos os dias. Nos amamos, irmãos, nos gostamos, somos diferentes uns dos outros, mas o que é mais importante é reino de Deus. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, amor que começou na eternidade, quando nós nem existíamos, que atravessou os séculos dos séculos e trouxe Jesus para nós, com a sua graça salvadora. Amor que continuou se revelando de graça em graça e pelas ações do Espírito Santo nos selou para a eternidade. Seja com a nossa igreja, com o Jardim Santíssimo, com os nossos irmãos de perto e de longe. Quando a gente tem, mas ao mesmo tempo são trajados pelo Senhor. E que toda igreja diga amém, amém. Deus te abençoe. Celebremos ao Senhor. Senhor,